Para a gente começar a falar um pouco sobre expressões idiomáticas, a gente precisa primeiro entender do que se tratam essas expressões. Expressões idiomáticas a gente usa bastante na nossa comunicação corriqueira e muitas vezes sem perceber. E talvez a expressão mais recorrente do nosso dia a dia, que a gente usa bastante, é a expressão ainda bem. Por que eu digo que ainda bem é uma expressão idiomática? Bem, você junta duas palavras que têm significados não necessariamente parecidos nem complementares, mas que quando juntas elas trazem um sentido novo que para muitas pessoas traz uma ideia que é parecida. A expressão ainda, por exemplo, ela se trata de uma expressão negativa. Se você parar para pensar, ainda é uma coisa que atrasou, ou que devia ter acontecido, devia ter terminado, ou que já deveria estar concluída, uma ideia inacabada. Então tudo isso é ainda. Ainda é uma expressão negativa. Se você utilizar o bem junto com o ainda, daí ele vai mudar o teor dessa expressão. Duas palavras de significados não necessariamente complementares se juntam e formam uma nova ideia. Então, ainda bem. Ainda bem se torna um poderia ser pior, mas não foi. Poderíamos ter perdido tudo, mas não perdemos. Alguma coisa se salvou, ainda bem. Ainda não foi o pior, ainda bem nesse aspecto. Então, é uma expressão idiomática. Se você tentar traduzir ela ao pé da letra para um outro idioma, não vai fazer sentido. Lá em outro país já vai existir uma outra expressão idiomática, com as palavras, os termos e as compreensões culturais daquele povo que vão encaixar em outro contexto e formar uma outra expressão para chegar nessa ideia. Mas aqui no Brasil nós usamos muito ainda bem. Ainda bem traz uma ideia que pode ser também traduzida como que alívio, não é verdade? Então, para encontrar o significado de expressões idiomáticas e tentar vertê-las em um outro idioma, nós precisamos, às vezes, fazer isso. Entender o significado, buscar os sinônimos dessas expressões idiomáticas, mesmo que se tratem de outras expressões, e tentar fazer o uso dela adaptado para uma nova realidade cultural, de um novo grupo de palavras. Na Libras, nós usamos algumas expressões idiomáticas que são de amplo conhecimento e uso no meio ali da comunidade surda, mas que os ouvintes muitas vezes têm dificuldade para entender. Mas nós vamos tentar esmiuçar aqui algumas delas para que vocês venham a ter esse conhecimento. A primeira expressão que nós podemos utilizar a nível de entendimento pode ser o próprio ainda bem. Para você ter uma ideia, como a gente viu agora, o ainda bem ele pode ser vertido, pode também ser entendido como um alívio, né? Então, que alívio, ufa. Então nós podemos utilizar essa expressão aqui, ó. Como se tivesse um problema ali na sua cabeça e de repente ele se resolve e você fica com a mente livre, aliviado. Olha a expressão facial, como ela denota esse alívio do ainda bem. Então essa é uma expressão muito comum. Nós podemos aprender ela aí tranquilamente. Vai dar para usar bastante. Uma outra expressão que nós usamos bastante na comunicação, ela é formada por dois sinais e praticamente você vai usar essa expressão toda vez que você for cumprimentar uma pessoa. Talvez nós já tenhamos até falado dela aqui nas aulas, mas é a expressão saúde, bem, que serve para a gente expressar aquela ideia de cumprimento, de perguntar assim para a pessoa, tudo bem? Olha só, saúde, sinal de saúde, feito com essa configuração de mão, observe, configuração de mão, aqui no peito, de um lado e do outro. Saúde e depois o bem, né? Isso aqui é tipo um, e aí, beleza? Bem. Então, se você se direciona a seu interlocutor utilizando uma expressão facial de pergunta, de questionamento e usa essa expressão, você está perguntando, e aí? Tudo bem? E o mais legal é que essa mesma expressão serve para dar a resposta para essa pergunta. Se você alterar a sua expressão facial para uma expressão facial de afirmação, de confirmação, você vai poder responder, tudo bem. Então, note a pergunta, tudo bem? E a resposta? Sim, tudo jóia, tudo ótimo. Então, é simplesmente um ajuste na expressão facial e isso vai alterar o sentido da fala. Uma outra expressão muito legal que a gente precisa conhecer e entender é a expressão estar. Como assim a expressão estar? Bem, no inglês, por exemplo, utiliza-se o verbo to be na conjugação dos verbos ser e estar.
Então, por exemplo, eu sou ou eu estou, os dois eles utilizam da mesma conjugação, da mesma tradução, que é o I am. Serve tanto para eu sou como para eu estou. No português já não é assim, né? Nós já temos as próprias expressões, já temos o eu sou e eu estou. E você não pode utilizar as mesmas chaves ali, os mesmos signos, os mesmos grupos de palavras para falar das duas ideias, porque ser e estar são ideias completamente isoladas na língua portuguesa. Na Libras, nós também temos ideias isoladas para representar essas expressões. Por exemplo, o eu sou, dependendo do contexto, muitas vezes você vai poder utilizar o seguinte sinal. Olha só, eu. Esse gesto, ele corresponde à ideia de sinal. Sinal, sim. Como, por exemplo, palavra, né? Na Libras nós não usamos palavras, usamos sinais. Então, vamos dar um exemplo aqui, água, né? Água, qual que é o sinal de água? Digamos que você não sabe o sinal de água, daí você vai perguntar para um surdo. Ei, ó, o nome, né? A palavra. Água. Qual é o sinal? Ó, qual é o sinal de água, né? Ou seja, qual é o gesto que corresponde a essa ideia? Aí o surdo vai te falar, ó, o sinal é esse, ó, água. Entendeu? Então, sinal corresponde a isso, a um gesto que representa uma ideia que dá a entender. Então, por exemplo, quando você usa a expressão assim, eu sou paciente. Então, você está dando a entender que paciência, a palavra paciência, a qualidade da paciência é uma coisa que caracteriza você. Então, você pode ser representado por essa palavra, por paciência. Paciência tem a ver com você. Então, na Libras, nós trocamos essa ideia aí de associação, de caracterização, pelo gesto sinal. Mesmo que isso aqui, às vezes, vai servir para representar as ideias dos objetos. Mas se você tem uma característica e que essa característica ela lhe representa, ela realmente lhe é bem marcante, você pode utilizar dessa expressão. Eu sou paciente. Eu, sinal, ou eu sou representado, eu posso ser caracterizado, eu, sinal, paciência. Eu sou paciente. É uma ideia um pouquinho complexa a primeiro momento, mas fez sentido aí para você? Espero que sim. Porque se você conseguiu entender essa ideia, então olha só, você, sinal, inteligente. Ou você é inteligente. A inteligência é uma característica sua, é algo que corresponde a você. Então eu posso me referir a você dessa maneira. Você é inteligente. E isso corresponde a ser. Agora, para a ideia de estar, nós já vamos ter que buscar uma outra expressão idiomática. Ser e estar são ideias independentes, ok? Não é que nem no inglês que tem o verbo to be ali para tudo, não. Então, o estar, ele traz a ideia de existir em um lugar. Como assim? Bem, às vezes nós utilizamos o estar na língua portuguesa em duas situações diferentes, para falar do nosso estado e para falar da nossa estadia. O nosso estado tem a ver com as nossas emoções ali, com o nosso humor, por exemplo, eu estou bem, eu estou mal, eu estou feliz, triste. Para falar do seu estado, né? Ou eu estou endividado, eu estou rico. E quando se trata desse tipo de expressão, de estar, no que diz respeito ao seu estado, à sua situação, você pode esquecer ali a conjunção. Você pode se referir a você ou até mesmo a outra pessoa para falar do estado dessa pessoa, para a situação dela, simplesmente com a referência do pronome, que vai ser eu, vai ser ela, vai ser você, e de cara você já descreve o estado. Você não precisa dizer eu estou feliz. Você pode simplesmente dizer eu feliz. Ou você não precisa dizer simplesmente assim, ela está endividada. Você pode simplesmente dizer ela endividada. Então, quando se trata do estado, da situação, você pode esquecer a conjunção. O estar, o estou, o está. Você pode eliminar isso quando se trata do estado. Agora, quando se trata da estadia,
que é onde a pessoa se encontra. Por exemplo, ela está aqui dentro, ela está lá fora, eu estou no hospital, eu estou no avião, ou eu não estou em casa, eu não estou no trabalho. Quando se trata da estadia, do local onde a pessoa se encontra, daí você vai poder utilizar a expressão vida ter, que é a seguinte expressão. Vida, esse é o sinal de vida. E vida é o que, gente? Vida é a existência. Vida é o momento. Eu estou vivo aqui, eu estou aqui. Se eu não estiver mais aqui, a minha vida, nesse momento aqui, se eu saio aqui desse espaço físico aqui que eu estou, desse local, e vou para um outro local, a minha vida não está mais aqui, já está em outro local. Então, vida é isso, é o momento. É a existência. Então, vida, ter. E se eu não estiver mais aqui? Vida, não ter. Olha só, essa expressão ter, tenho, ter, e essa expressão não ter, não tenho. Ok? Então, vida, tenho. Onde? Bem, vai depender do contexto. Vamos usar aqui uma frase simples para exemplificar. Minha mãe não está em casa. Para a gente expressar essa frase, nós precisamos ordenar primeiro as grandezas. As maiores grandezas sempre serão tempo e espaço. Nessa frase nós temos tempo? Não, mas nós temos espaço, que é a casa, né? Depois nós temos um sujeito, que é a minha mãe, e uma descrição sobre esse sujeito, que é o fato dela não estar. Aonde? Na casa, que veio primeiro. Então vamos lá? Ó, casa, tá vendo? Em casa. Minha mãe não está, ou seja, vida não tem. Aí você pode apontar para casa para referenciar. Vou repetir. Em casa. Minha mãe, aqui nessa casa, não está. Vida não tem. Ah, então cadê a sua mãe? Está no mercantil, no supermercado. Lá, ó, lá no supermercado, minha mãe, vida tem. Aonde? Lá, no supermercado. Então, estar, vida tem. Não estar, vida não tem. É uma questão de entendimento de ideia. Por isso que se trata de uma expressão idiomática, porque você precisa entender o ponto, entender a ideia. E por que é assim? Por que é tão complicado? Bem, quando você está aprendendo um idioma, você tem que entender também o aspecto cultural, o aspecto socioeducativo, de como funciona a mente dos ouvintes, ou melhor, dos falantes, dos praticantes daquele idioma. Porque para os surdos, o aspecto visual ele é muito marcante, porque ele só tem a visualidade. É o meio de contato que eles têm com o mundo. Então, como é que você vai explicar vida para um surdo? Bem, se ele está vendo uma pessoa, a pessoa que está na frente dele, essa pessoa está viva, vida é isso. Então, ele vai se apegar sempre a esse aspecto visual, e esse aspecto visual vai interferir, vai influenciar na formação da comunicação dele. E foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Por isso que nós temos esse tipo de expressão, vida ter e vida não ter.